Boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, eu sou mentora, né? Vamos dizer assim, da Boutique Ialofá. A Boutique Ialofá já tem mais ou menos uns 15 anos por aí, e a gente começou. Bem, enfim, primeiro eu queria me apresentar, mostrar para vocês como surgiu a boutique, né? A Boutique Ialofá. Ela surgiu desde que eu entrei para a religião, para o candomblé. Eu sou iniciada há 15 anos e eu comecei a ter muita dificuldade para fazer roupas, né? Apesar de que a Márcia é filha de costureira, filha de professora de corte e costura. Só que na minha família não tinha ninguém de axé, né? E quando eu comecei a ter a necessidade de começar a fazer roupa, quando eu comecei a frequentar o candomblé, isso em 2004, eu não tinha noção de nada e eu só tinha minha mãe que podia fazer alguma coisa. E ela reclamando muito, não gostava, falava que não, essa coisa de candomblé é muito complicado, eu não quero que você se envolva com esse tipo de religião, enfim, aquelas coisas que todo mundo fala, que a gente já sabe, mas eu, enfim, não dei ouvido, segui e acabei pegando o gostinho, né? Ficando curiosa como é que faz isso e aquilo. Uma coisa que sempre me bateu muito foi o camisu. Eu sempre achei camisu uma coisa muito bonita, muito assim, muito chique, muito estilosa. E as mulheres ficam bonitas, né, com o camisu, aquelas golas e aquela manguinha assim toda. E eu ficava pensando, um dia eu vou aprender a fazer isso, de um jeito ou de outro. Eu vou aprender a fazer. Era isso e a saia com o barrado plissado, com fita de cetim, que eu não sabia que era fita de cetim que fazia o plissado. Eu achava que era cetim. Aí eu comprei, uma época eu comprei o cetim, cortei, não deu certo, tentei fazer. Isso sozinha da minha cabeça, porque na verdade eu sou advogado e tudo, e quando eu entrei para a religião, eu já estava há muito tempo já militando na área do direito e trabalhava, mas eu precisava de roupa, né? E as roupas do Mercadão eu não gostava, achava estranha, mal feita, porque eu fui criada com uma pessoa que sempre costurou muito bem. A minha mãe fazia roupa para casamento, ela reformava ternos para uma loja até famosa, a Landelon, uma loja que tinha nos melhores shoppings. Eu não sei nem se tem ainda essa loja, mas era uma loja muito assim, eu acho que tem ainda. Alain Delon, Varadero, enfim, essas lojas que vendem terno, camisa social. Então ela tinha os clientes que procuravam ela para fazer para consertar, diminuir, acertar a manga, enfim. E fora isso, ela sempre costurou. Minha mãe começou a costurar com 14 anos, ela se formou em corte e costura e começou a fazer o curso para dar aula, mas ela nunca gostou de dar aula, sempre só quis costurar. Porque na verdade o sonho dela era ser professora de matemática. Enfim. Aí eu comecei, né, essa luta de querer fazer, eu não sabia fazer, eu comprei um camisu perfeito, desmontei o camisu todo e depois quem disse que eu sabia montar? Aí tá, desmontei, montei, ficou torto, o tempo foi passando, até que eu consegui pegar o pulo do gato do taco, debaixo do braço, né, que é o terror de quem começa a aprender a fazer camisu. E eu comecei a fazer e fazia o decote não ficava muito bom, e daqui e dali foi indo. Bom, perfeito não deve estar, porque a perfeição e o homem não caminham juntos, né? Sempre tem um quê, um erro, uma vírgula, um ponto e vírgula, enfim. Mas hoje, uns anos depois, quando eu fiz santo, eu comecei a costurar mais, comecei a fazer mais. Aí comecei a me aperfeiçoar melhor e
resolvi abrir essa boutique. É virtual, né? Eu tenho vários clientes, mas não tenho loja física. Eu tenho até um canal no YouTube, mas acabou que eu não sou muito, não tenho muita habilidade com essa coisa da internet, né? Agora eu tô tentando me forçar a seguir em frente, fazer essa coisa de dar aula, não é nem dar aula, gente. Eu não gosto muito desse termo dar aula, por quê? Porque eu, na verdade, eu não sou uma costureira que tem técnica em costura, eu nunca fiz um curso de corte e costura. Nunca fiz. Tudo que eu faço hoje, as peças que eu faço, vocês podem ver, tem no TikTok, tem no YouTube, tem no Facebook. Eu comecei a fazer da minha cabeça, no copia e cola. Entendeu? Há pouco tempo que eu comprei até na Shopee, né? Fica aqui a dica, camisa social de botão, e eu comprei uns moldes até muito bons, eu fiz algumas alterações e tudo. Hoje eu já me dou esse luxo de estar abusado desse ponto, de fazer alterações de alguma coisa, porque a gente já vai pegando uma experiênciazinha aqui, outra ali, enfim. Aí tem o que? Tem meses que eu comecei a fazer, né, por molde, porque eu sempre fiz uma peça pela outra, copiava e aquela coisa assim mas eu sempre tive uma preocupação no acabamento, porque isso eu acho que eu peguei da minha mãe, porque minha mãe sempre teve essa coisa de falar, falava, a costureira para ser boa, ela tem que ser limpa, a costura tem que estar limpa, a gente tem que olhar do lado de fora, mas ela tinha a mania de virar a roupa do avesso, quando ela terminava, e ela ficava catando detalhezinhos, olhando, tirando linha, e se tivesse alguma coisa fora, ela acertava. Então eu acho que eu acabei pegando esse vício, né? Porque eu faço a mesma coisa com as roupas que eu faço. E eu fico preocupada, falando com a pessoa, olha, me fala, me dá um retorno, um feedback para saber como que tá, como é que ficou, porque eu fico muito preocupada, eu fico neurótica com essa coisa de será que ficou legal, né? Enfim, então aí eu resolvi, já tem uns 2 anos que eu estou ensaiando essa coisa dessa aula, né? Que eu não gosto desse termo de dar aula, mas eu acho que é mais assim, dividir conhecimento, compartilhar e com conhecimento né, a prática, a forma de fazer alguma coisa. O camisu é uma peça, assim, para mim é uma peça importantíssima. Eu acho, né? Penso eu que é uma peça muito importante dentro da nossa tradição, da nossa ebé, do candomblé, enfim. Porque as nossas ancestrais usavam. As nossas ancestrais têm peças lindas, tem cada camisu, e muitas coisas feitas à mão. Então, eu acho que a gente, já que é uma religião que traz muito essa questão da ancestralidade, a gente tem que saber valorizar fazer valer certas práticas e principalmente a vestimenta, porque eu estou falando do candomblé porque é a minha religião e eu passei, né, pelo candomblé. E lá eu tô todos esses anos. Então, tipo assim, eu acho que é muito importante que as pessoas olhem e falem assim, olha, ela tá aquela roupa que ela tá ali, aquilo ali é típico do candomblé, é tipo de religião africana, né? Assim, uma religião com matriz africana ou que cultua orixás, enfim. E saber a diferença, porque vamos dizer, um monge budista, ele tem um estilo de vestimenta. Um padre tem outro estilo. Um frei franciscano tem outro estilo. Um pastor já usa um terno, uma camisa social. Então, assim, e por aí vai. E eu acho bacana essa questão da vestimenta, é uma coisa muito assim, eu acho muito importante, porque as nossas ancestrais, as mulheres de candomblé, as antigas mulheres, as mulheres de ganho, aquelas mulheres, as escravas, né, que começaram lá atrás, elas lutaram muito
para poder sair à rua com um turbante, para poder ecoar os nossos tambores, os nossos atabaques, os nossos cultuar os nossos deuses. Então, eu acho que assim, a gente preservar a tradição de usar uma vestimenta mais próximo possível, que não seja idêntico, porque né, tem coisas que tem hábitos que nem a gente não tem mais, tecido e técnicas de costura que a gente hoje não usa, ou porque temos um maquinário, mas né, hoje em dia temos máquina de overlock, temos máquinas industrial, eletrônica, então tem até máquina de bordar. Então assim, hoje em dia eu acho até que o Rechelier, por exemplo, ele ficou meio que não ofuscado, vamos dizer assim, porque criaram-se muitas outras formas de renda, hoje em dia tem uma gama de coisas, mas eu acho que o modelo tem que ser aquele, o camisu, com aquela manguinha, com a prega, com aquele jeitinho, né, que a gente sabe, a altura da vacina, o decote não muito caído, nem muito fechado, a gola razoavelmente. Isso daí, assim, é a minha visão, né? A minha visão, a minha opinião, a forma que eu acho que é ok. E no meu axé também é assim, a gente usa assim como a anágua, né? No meu axé nós usamos a anágua com goma, dá para fazer de sacaria, dá para fazer de etamine, dá para fazer de vagonite. Eu também vou trazer aqui algumas opções, dá para fazer de brim, né? O brim leve, ele pega a goma bem, dá para fazer também, a anágua fica legal. E hoje já tem pessoas que fazem anágua com tule, com outros materiais, enfim. As coisas vão se modernizando, mas na minha visão, a vestimenta ancestral, ela pode até variar um tecido ou outro, como hoje em dia nós temos o rechelier, que não é rechelier, é uma renda rechelier, lindas, tem de vários modelos, várias cores, mas não é o rechelier tradicional, mas ele engana bem, né? Eu costumo falar que ele engana, eu inclusive tenho alguns camisos assim, vendi já muitos também assim, e tá tudo ok, tá tudo bacana, desculpa, é um preço até mais acessível do que o rechelier tradicional, enfim. O que eu vim, por que eu tô falando isso tudo? Também acaba que eu me perdi um pouco na falação. Eu gosto de falar. Geminiana, né? Mas assim, o que eu queria dividir com vocês é a técnica e a forma como se fazer um camisu. Um camisu básico, tradicional, simples, sem golas enormes nem pequenas, mas aquela coisa tradicional, padrão que as casas tradicionais usam, né? E assim, com vocês dividir um pouquinho do que eu aprendi e quem sabe aprender também um pouco com vocês. Eu pretendo fazer um curso gratuito aqui pelo YouTube, eu vou postar durante 5 semanas. Eu vou postar 5 vídeos, esse é o primeiro, nós teremos mais 4. Nesses 4 vídeos a gente vai começar a conversar sobre camisu e sobre saia. Camisu e saia. Abrangendo saia, nós vamos colocar entremeio, nós vamos falar sobre entremeio, vamos falar sobre fita plissada, vamos falar sobre aplicação de fita fininha, aquela fitinha número 1 que deixa a gente louca. Tem uma técnicazinha para ficar bem bacana, que agora tá usando ela bem juntinha. Mas a primeira aula, que vai ser a próxima, né, na próxima semana, eu pretendo fazer apresentar uma aula toda quinta-feira, mais ou menos entre 22 e 23h30, porque eu tenho um problema com o horário, que eu trabalho e tudo, então esse horário é mais tranquilo para mim. Então, na próxima aula, nós vamos aprender
como cortar o camisu. Quer dizer, vamos aprender. Eu vou dividir com vocês um pouquinho do conhecimento que eu tenho e que tem dado certo, porque eu tenho feito camisu para algumas pessoas e elas têm já alguns anos e tá tudo ok, tá todo mundo feliz. Então eu vou dividir com vocês o que eu aprendi, o que eu tenho feito e o que eu tenho conseguido vender para as minhas clientes, e quem sabe eu também estou aberta a que vocês também dividam comigo um pouco do que vocês sabem, tá bom? Então na próxima aula nós teremos corte. A gente vai cortar junto o camisu, nós vamos fechar esse camisu, vamos montar ele. Aí vamos ver o tempo que a gente vai levar. Se der, a gente conclui ele todo na primeira aula. Na terceira aula, né? Aí a gente vê se dá pra, se volta, se dependendo do comentário, dos likes, se tiver like, se não tiver like, se tiver pedido de vocês. Aqui é tudo bem leve, bem eclético, bem democrático, porque o que importa é que nós possamos dividir saber, informação, técnica, e assim nós vamos. O importante é a gente passar as coisas de um para o outro. Então, um pouquinho do que eu aprendi, eu vou passar para vocês. Inclusive, na próxima aula, eu vou vir de camisu, porque eu tô, né, totalmente descompreendida, mas é porque essa aula era mais um bate-papo e eu queria passar para vocês o que eu pretendo, né, a minha proposta. Então serão 5 aulas, onde nós vamos passear pelos seguintes temas: camisu, corte e montagem, saia de ração, saia de festa. Dentro de saia, a gente coloca também a anágua, aí a gente vai falar um pouquinho sobre entremeio, como fazer, a forma melhor, como costurar, como tratar a renda. A renda tem que ser tratada, gente. Não tem outra forma mágica para depois não ficar tudo assim, né? Esgarçado. Tem que tratar a renda, tem que molhar, tem que deixar secar, porque o algodão ele encolhe, ele deforma. Então, até para o camisu mesmo, a gente também tem que falar sobre isso. Tem algumas rendas que não precisam realmente, mas tem outras que precisam. A renda Paraíba é uma, principalmente as mais largas, tem que tratar. Se não tratar, você vai ficar com uma peça torta. O seu cliente, depois, quando lava a roupa vai ficar toda torta. Então é melhor a gente ter um pouquinho de trabalho, conversar com o cliente. Às vezes tem peça que a gente gasta mais, a gente tem que cobrar um pouquinho mais caro, não tem jeito. Para se ter uma roupa de qualidade, a gente tem que cobrar um pouquinho a mais, porque hoje em dia tá tudo muito caro, né? As coisas estão muito caras. Trabalhar com um aviamento de boa qualidade tá muito difícil. Tá muito difícil. Eu tenho encontrado muita dificuldade em achar. Eu gosto muito de bordado inglês de algodão para colocar na gola do camisu, e é muito difícil encontrar. Quando a gente encontra um pacote por R$60 com 10 metros. Quer dizer, dá mais ou menos o que para fazer uns 8 camisus, 8 golas, 9 golas. Você gasta mais ou menos quase 1 metro para fazer, dependendo do tamanho, né, do camisu. Se for PP pequenininho, você vai gastar menos, mas se for um camisu GG, já vai gastar mais. Então tá meio difícil. Mas enfim, é isso. E nós vamos ficar por aqui, que a gente já falou demais, né? Como eu disse, eu gosto de falar demais. Eu prometo para vocês que na próxima aula nós teremos, vamos dividir juntos como cortar o camisu, como montar o camisu, e se der tempo a gente fala de mais alguma outra coisinha, mas o motivo dessa movimentação, desse movimento, é exatamente o camisu, que eu acho que é a peça que dá mais trabalho, né? Camisu e bata. A bata eu ainda não me sinto segura para estar aqui, eu ainda tô dando mais uma estudada. Mas o camisu eu já tô tranquila, já tá tranquilo da gente trocar umas ideias aqui, tá bom? Então, nosso próximo encontro será, se Deus e os orixás quiserem e assim permitirem, na próxima quinta-feira, tá? Um beijo, muito axé para todos nós, uma boa sexta-feira
na paz de Oxalá. Beijo.